Bom, pessoal, então nessa aula de hoje a gente vai ver a combinação entre a primeira e a segunda lei da termodinâmica, tá certo? Então a gente viu que a primeira lei da termodinâmica, a equação que a gente obtém na primeira lei da termodinâmica é essa: du é igual a dq mais dw, certo? Se eu pensar em uma transformação reversível, eu posso escrever du igual a dq reversível mais dw reversível, né? Só que quem é dq reversível? Aí agora a gente vai usar a segunda lei da termodinâmica. O que diz a segunda lei da termodinâmica? Que ds é dq reversível sobre t. Então, quem é dq reversível? dq reversível vai ser tds. E quem é dw reversível? Se eu suponho que está havendo apenas trabalho de expansão, dw reversível é menos pdv. Então, quando eu substituo o dq reversível por tds e o dw reversível por menos pdv, eu obtenho a equação fundamental da termodinâmica, que é du igual a tds menos pdv. Tá certo? Então, essa equação ela combina a primeira lei da termodinâmica com a segunda lei da termodinâmica. E ela é válida tanto para transformações reversíveis quanto para transformações irreversíveis. Por quê? Porque eu escolhi um caminho reversível para o qual eu sei quem é o dq reversível e o dw reversível, mas como du é função de estado, então ela é independente do caminho. Tá certo? Então, a partir da primeira lei da termodinâmica, a gente consegue extrair, né, da primeira lei, a partir da combinação entre primeira e segunda lei, dessa equação que a gente acabou de ver, a gente consegue extrair algumas propriedades interessantes da energia interna, tá certo? Em primeiro lugar, a variação infinitesimal da energia interna pode ser expressa da seguinte maneira, né? Se eu imaginar a energia interna U como uma função de duas variáveis, que são S e V, eu posso expressar a variação infinitesimal du como sendo, se ela é função de S e de V, né, o que significa o du? É uma variação infinitesimal em U. Então, o que é essa variação infinitesimal em U? Ela é a taxa de variação de U em relação a S, a V constante, multiplicada pela variação em S, mais a taxa de variação de U em relação a V, a S constante, multiplicada pela variação em V, tá certo? Que ela é função dessas duas variáveis. Então, montar uma equação da maneira que, que essa aqui está sendo montada é um procedimento comum em termodinâmica, a gente já viu lá atrás, e vamos continuar a ver a partir de agora, tá certo? Então, eu posso expressar a variação infinitesimal da energia interna como sendo essa equação que eu acabei de mostrar para vocês. Como é que é a variação total da energia interna? É o quanto que ela varia em relação à entropia vezes a variação de entropia, mais o quanto que ela varia em relação ao volume vezes a variação do volume, tá certo? Isso vai me dar a variação total da energia interna, a variação infinitesimal. E aí, se eu pegar e comparar essa equação com a equação fundamental, que é agora, vou colocar aqui de novo ela para a gente lembrar, TdS menos PDV, eu posso tirar quem é o termo que está multiplicando o S. É o T. E aqui quem é o termo que multiplica o S? du ds é a V constante. Então, daí eu tiro que du ds a V constante é igual a T. Da mesma maneira, quem é o termo que multiplica dv na equação fundamental? Menos P. E aqui, du dv a S constante. Então, du dv a S constante é igual a menos P. Tá certo? Então, lá no começo do curso, quando a gente está definindo as funções de estado, variáveis de estado, né? Eu falei que temperatura, a gente só viu uma definição meio qualitativa, né? Que ela indica, né, qual é o sentido do fluxo de calor. Então, aqui, turma, é que a gente tem de fato uma definição termodinâmica da temperatura. Então, se perguntarem para você o que é temperatura, você responde:
É a derivada da energia interna em relação à entropia quando se mantém o volume constante, tá certo? Essa é a definição termodinâmica de temperatura. Então, observem aí que a gente tem propriedades importantes, né, da energia interna que a gente extrai da equação fundamental usando essas derivadas parciais. Tudo bem? Então a gente vai ver agora algumas aplicações disso aqui. Por exemplo, uma variação infinitesimal de uma função f de xy pode ser escrita da seguinte forma, né? Se ela é f de xy, ela é uma determinada função g vezes a variação em x, mais uma função h vezes a variação em y, em que g e h são funções de x e y também, tá certo? E aí, turma, matematicamente, a gente já viu isso lá atrás também, para que uma diferencial seja exata, a condição matemática para isso é a seguinte, turma, é que a derivada de g em relação a y, mantendo x constante, seja igual à derivada de h em relação a x, mantendo y constante, tá certo? Então, a diferencial só é exata quando essa equação aqui é satisfeita, tá certo? E a diferencial exata é aquela que a integral não depende do caminho. Então, porque existe uma função primitiva, a gente consegue, quando essa relação aqui é satisfeita, turma, a gente consegue encontrar uma função f primitiva e aí integrar entre os limites de integração, independentemente do caminho de integração. Tudo bem? Então, quando a gente faz isso, turma, de novo, vou escrever aqui para a gente lembrar. Equação fundamental da termodinâmica, du igual a TdS menos PdV. Então, se eu pego e comparo, quem é o meu g dx? É uma função que multiplica o dx aqui. No caso aqui a gente tem ds e dv. Quem é a função que multiplica o ds? É o t, tá certo? Então, se eu pegar a derivada de t em relação a v, mantendo s constante, ó, derivada de t em relação a v, mantendo s constante, isso tem que ser igual à derivada de h em relação a x, mantendo y constante, ou seja, tem que ser igual a menos a derivada de p em relação a s, mantendo v constante. E daí a gente tira essa relação importante aqui, ó. dt dv a s constante é igual a menos dp ds a v constante. Tá certo? Isso, turma, vai ser esse mesmo raciocínio, tá? Deixa eu só voltar aqui. Pronto, já terminou. Então, esse mesmo raciocínio, turma, ele pode ser aplicado a mais 3 funções de estado, h, g e a, tá certo? E essas relações que são obtidas por meio dessas derivadas parciais são chamadas de relações de Maxwell, tá certo? Então, para a energia interna, a relação de Maxwell foi essa que eu acabei de mostrar. dt dv a s constante é igual a menos dp ds a v constante, tá certo? Para o H, para entalpia, né, a gente tem que dH é igual a TdS mais VdP. De onde que vem isso? A gente vem da definição, tá, de entalpia. Quem é entalpia? H igual a U mais PV. Então, dH é igual a du mais dPV. A gente viu isso aqui, acho que na aula passada, né? E aí, como é que vai ficar isso aqui? Trouxe para cá, dH vai ser. Aí, quem é o du? du é TdS menos PDV, tá? A gente já substitui aqui, ó. TdS menos PDV. E dPV vai ser quem? Vai ser PDV mais VdP, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou cancelar o menos PDV com mais PDV. O que sobrou para o meu DH? O meu DH sobrou TdS mais VdP, certo? Então, exatamente o que está aqui. Aí a relação de Maxwell. dt dv a s constante igual a dv dt dv ds a p constante, que é o que está aqui, ó. Para a energia de Helmholtz, raciocínio semelhante. Quem é o meu A? A igual a U mais PV, né? Então, dA é igual a du mais, já vou fazer o meu PDV mais VdP.
né? Quem é o DU? TDS, né? TDS menos PDV. Então, quem é que é meu DA? TDS menos PDV, né? Mais PDV mais VDP. Aí, o que eu faço? Ó, cancelo de novo o PDV, que foi que sobrou. Desculpa, turma, eu confundi, eu acabei repetindo. Por isso que eu tava vendo que tava dando igual aqui o outro, né? Vamos apagar isso aqui, né? Vamos voltar aqui para o nosso lápis. Quem é o A, turma? A é igual a U menos TS, né? U menos TS, tá certo? Então, quem é DA? DU menos D de TS, certo? Aí vamos substituir o DU. Quem é o DU? TDS menos PDV, né? E o DTS vai ser, aí aqui menos, então menos TDS menos SDT, correto? Então, ó, quem vai cancelar aqui agora é o meu TDS. Então, o que vai sobrar do meu DA aqui, pessoal? Vai sobrar aqui o DA vai ser igual a menos PDV menos SDT, que é o que está aqui. E por último, o G é definido como H menos TS, né? Então, DG vai ser igual a DH menos meu D de TS, correto? Então, meu DG vai ser igual a... Quem é o DH, que já foi calculado aqui, ó? TDS mais VDP, né? Menos TDS menos SDT. Então, aqui eu vou cancelar de novo o TDS. O que foi que sobrou? DG igual a VDP menos SDT, que é o que está aqui, ó. E daqui as relações de Maxwell, tá? Aí, turma, tem um site aqui interessante que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse site aqui, turma, ele tem várias simulações, tá? De termodinâmica, por exemplo. Aqui são as de termodinâmica, tá? Aqui tem mais simulações de termodinâmica, certo? Ó, diagrama PV. Aqui é mais para fisicoquímica C2, tá certo? Vamos ficar na de termodinâmica 1 aqui. Então tem essa aqui, relações de Maxwell, tá? Então, ó, olha como é que a gente obtém facilmente essas relações de Maxwell aqui. Vamos pegar aqui a equação fundamental. Ó. Clique na equação fundamental para começar. Então, ó, essas equações são as que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? Então, como que a gente chega na relação de Maxwell para ela? Ó, clique na variável de estado que você quer manter constante. Então, eu quero manter S constante. Se S é constante, ds é zero. Então, o que sobrou? DU é igual a menos PDV quando S é constante, não é isso? Então, se eu pegar, se DU é igual a menos PDV, se eu dividir todo mundo por DV, mantendo S constante, dividir por DV, na verdade, é derivar em relação a V, né? Então, vai ficar DU dV a S constante é igual a menos P. A outra relação eu vou escolher agora mantendo V constante. Então, quando V é constante, dV é zero. Então, DU vai ser igual a TDS, né? Logo, DU ds é igual a T, mantendo V constante. Tudo bem? Agora, turma, nós vamos ver as relações de Maxwell de fato, tá certo? Que é o quê? Eu derivar, né, a temperatura em relação, tá vendo? Em relação ao volume, né? Porque de onde é que vem aquela igualdade? Ela vem disso aqui, tá, turma? Lá do cálculo, né, você tem que a ordem na qual você faz a diferenciação de uma função em relação a duas variáveis, ela não muda o valor. Ela é como se fosse uma propriedade comutativa, vai? Então, a derivada, né,
de U em relação a S em relação a V, ela é igual à derivada de U em relação a V e depois de derivar em relação a S, tá certo? Então é daí que vem aquelas relações de Maxwell, tá? Então, por exemplo, derivada em relação a V de du ds é quem é ds, ó. Clique em uma das funções de estado abaixo para substituir. Quem é du ds é t. Então, ó, o que vai ficar? dt dv as constante é igual. Agora eu vou clicar na outra. Quem é du dv as constante? Menos p. Então, dt dv as constante é igual a menos dp ds a v constante. Tá certo? Então, é daí que vem essas relações. Se você pegar da entalpia, vou pegar outra aqui. Da entalpia, mesma coisa, ó. Se eu mantiver a entropia constante, dH é igual a VdP. Então, dHdP igual a V, né? Mantendo S constante. E se o P ficar constante, né? dH é igual a TdS. Então, dHds, a P constante é igual a T. Certo? E aí agora vamos obter as relações de Maxwell. Como que eu obtenho? dHds em relação a P é igual a dHdP em relação a S, tá certo? Que é igual a d2H dPds. Então, se eu pegar quem é o meu dHds, T, né? Se eu clicar aqui, dHds, T. Então, isso aqui é dt dP a S constante. Igual a, quem é o dHdP? V. Isso é igual a dV ds a P constante. E aí eu tenho a outra relação de Maxwell. Então, se você aplicar isso para todas as relações, tá, turma? A gente chega nessas relações de Maxwell que estão aqui, tá bom? E essas relações de Maxwell, turma, são importantes porque algumas delas têm significado físico importante, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, por exemplo, no capítulo 2, nós vimos que a pressão interna foi definida dessa maneira, né? du dv a T constante, para uma transformação isotérmica, né? E aí nós vamos ver que usando as relações de Maxwell e a equação fundamental, a gente pode chegar nessa equação termodinâmica de estado aqui. Eu posso definir a pressão interna em função de P e de T apenas, tá? Então, Pt, que é a pressão interna a temperatura constante, é igual a T vezes dP dt a V constante menos P, tá? Então, vamos ver como é que a gente chega nisso aqui. A gente parte da equação, né, da diferencial, du, que é igual a du ds a V constante ds, mais du dvs constante dv, tá certo? Então, se eu dividir ambos os lados por dv com a temperatura constante, o que vai acontecer? du, estou dividindo todo mundo por dv, né? Então, aqui do lado esquerdo da igualdade vai ficar o quê? du dv a T constante, né? Igual du ds a V constante, é aqui, ó, dividir por dv a T constante, né? Então, aqui vai virar ds dv a T constante. Aqui mantém o du dv a S constante e o dv por dv vai dar 1, né? Então, eu obtenho essa equação aqui. Aí, das relações de Maxwell, turma, a gente tem que o du ds a V constante é T e o du dv a S constante é menos P. Então, como é que fica a nossa equação para o Pt? O Pt, ele não era du dv a T constante, então se eu substituir esse du dv a T constante pelo lado direito, né, da equação, vai ficar du ds a V constante é T, ds dv a T constante, mais du dv a S constante, que é menos P. Então, menos P. Então, isso aqui está quase igual àquela equação que eu mostrei para vocês no slide anterior. Qual é a diferença? Que aqui é uma derivada de P em relação a T com volume constante. E de onde eu obtenho essa derivada? De uma das relações de Maxwell, tá? Quem é ds dv a T constante? ds dv a T constante, então, vamos procurar ela aqui, ó. ds dv a T constante é dp dt a V constante. Então, eu uso a relação de Maxwell para substituir, tá, turma? ds dv a T constante é dp dt a V constante. E aí eu substituo e obtenho que Pt é igual a T vezes dp dt a V constante menos P. Tudo bem?
Então, essa pressão interna, turma, ela é importante porque ela está relacionada com as interações que ocorrem nos gases reais, tá certo? Então, a pressão interna é de quanto que diminui a pressão do gás real quando você compara com a pressão do gás ideal. E a pressão diminui por conta das forças atrativas, né, entre as moléculas. Então, está aqui um exemplo. Ó. Mostre termodinamicamente que π de T é igual a zero para um gás perfeito e calcule seu valor para um gás de Van der Waals. Então, como que eu vou mostrar isso? Eu vou pegar aqui que o meu π de T é igual a quem? T vezes dp dt AV constante, é AV constante, né? É AV constante, menos P, tá certo? Só que quem é a pressão para o gás perfeito? Vamos colocar aqui, ó. Para o gás perfeito, o que eu tenho aqui? P é igual a nRT sobre V, né? E para o gás de Van der Waals, P é igual ao quê? nRT V menos NB menos N, na verdade, A N ao quadrado sobre V ao quadrado, certo? Então, turma, primeiro eu vou mostrar que π de T é zero para o gás perfeito. O que é que eu vou fazer aqui? Vou substituir os meus P's, né, por nRT sobre V. Então, quem vai ser meu π de T? Vai ser T vezes a derivada de nRT sobre V em relação a T, né? Tudo isso a V constante, né? Menos nRT sobre V, né? Então, turma, quem é a derivada de nRT sobre V a T constante? Vai ficar simplesmente nR sobre V, né? Porque aqui eu estou considerando V constante. Então, meu π de T vai ser T vezes nR sobre V menos nRT sobre V. Quanto é que é isso aqui? Zero. Tá certo? Então, aqui a gente mostra que não existe pressão interna para o gás perfeito, né? L igual a zero, tudo bem? E para o gás de Van der Waals, quanto é que vai ficar essa derivada aqui? Vamos calcular aqui. Quem é que é o meu dp dt? Esse meu AV constante, né? Isso aqui vai ser igual a... Eu já vou fazer direto, tá, pessoal? Para não escrever de novo aqui. Quem é a derivada de nRT sobre V menos NB a T constante? É NR sobre V menos NB, certo? E a derivada de AN ao quadrado sobre V ao quadrado em relação a T? É zero, né? Então, essa derivada aqui é NR sobre V menos NB, tudo bem? Então, quem vai ser meu πT? Meu πT vai ser T vezes NR sobre V menos NB menos P. Quem é P de Van der Waals? nRT sobre V menos NB menos A N ao quadrado sobre V ao quadrado. Então, mais A N ao quadrado sobre V ao quadrado. Então, ó, esse termo é igual a esse. Vou cancelar, tá certo? O que sobrou? Sobrou que a minha pressão interna, turma, é exatamente o segundo termo da equação de Van der Waals. Ó. A N ao quadrado sobre V ao quadrado, tá certo? Então, essa é a pressão interna para um gás de Van der Waals. Tudo bem? Então, eu mostrei agora algumas propriedades da energia interna. Vamos ver agora algumas propriedades da energia de Gibbs, tá? Então, em uma mudança de estado,
G se altera devido à alteração de H, T e S, né? Por quê? Porque G é definido como H mais TS, né? Então, dG é igual a dH menos dTs, né? Que é dH menos TdS menos SDT. Isso aqui eu já mostrei lá atrás, né? Aí você substitui H igual a U mais PV, né? dH vai ser du mais dPV. Então, dG vai ser du mais PDV mais VDP menos TdS menos SDT, né? Aí o du é TdS menos PDV. Então, quando você substitui tudo, tá, turma? Eu já fiz lá atrás. Vai cancelar, ó. Menos PDV com PDV, TdS com menos TdS. O que vai sobrar? dG igual a VDP menos SDT. Tá certo? Essa equação, turma, ela é conhecida como equação fundamental da termodinâmica química. Tá? Essa equação, turma, como o nome dela já está dizendo, é fundamental da termodinâmica química. Então, em química, ela é extremamente importante, porque a gente entende como que a energia livre de Gibbs varia com as transformações químicas, quando varia a pressão ou temperatura. Então, só para vocês terem ideia, é a partir dela que a gente obtém a expressão para constante de equilíbrio, por exemplo. Tá certo? É como a gente entende como é que varia a termodinâmica das misturas, a termodinâmica das reações químicas. Então, o nome está corretíssimo, é equação fundamental da termodinâmica química. Aí agora vamos usar as relações de Maxwell aqui, tá? E o fato de ela ser uma diferencial exata. Como G é função de P e T, eu posso escrever dG como sendo dG dP a T constante dP mais dG dt a P constante dt, tá certo? E aí fazer o mesmo que eu fiz com a equação fundamental da termodinâmica, comparar, né? Quem é o termo que multiplica dP? Aqui é V e aqui é dG dP. Logo, dG dP a T constante é igual a V. E da mesma forma, quem multiplica dt é o menos S, né? Então, quem multiplica menos o dt aqui, dg dt a P constante. Então, dg dt a P constante é menos S, tá? Então, ó, daí eu tiro, né? Eu tiro essas relações, ó. dg dP a T constante é igual a V e dg dt a P constante é igual a menos S, tá certo? Qual é o significado prático disso aqui, turma? Significa que quem é dGdP, se eu olhar lá no gráfico, se eu fizer um gráfico da energia livre de Gibbs em relação à pressão, em relação à temperatura, o que eu vou encontrar? dGdP é a inclinação do gráfico de G em relação a P. Então, quem é a inclinação do gráfico de G em relação a P? O volume. E dGdt é a inclinação do gráfico de G em função de T. Tá certo? Então, quem é a inclinação do gráfico de G em função de T? Menos a entropia. Então, daí que a gente obtém esse gráfico aqui, ó, tá certo? Então, a energia de Gibbs em função da temperatura e da pressão. Então, quem é o coeficiente angular? Quando eu mantenho a pressão constante, ó, o dG, quando eu mantenho, nesse caso, a temperatura constante, tá? Quando eu mantenho a temperatura constante, o dG dP vai ser o volume. E quando eu mantenho a pressão constante, o dG dt vai ser menos a entropia. Então, tá vendo? Aqui é uma inclinação negativa, tá certo? Quando eu olho só para esse plano aqui, né? Esse plano significa o quê? Que a pressão está sendo mantida constante. Então, tem inclinação negativa dessa reta. E aqui, a inclinação positiva, né? Quando eu mantenho nesse plano aqui, eu estou mantendo a temperatura constante. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, variação da energia de Gibbs de um sistema A com a temperatura, a pressão constante, e B com a pressão, a temperatura constante. Então, o coeficiente angular, no caso da primeira variação, é igual ao negativo da entropia, e no segundo, igual à variação do volume. Tá certo? Então, turma, dessas relações, a gente pode tirar o seguinte. Como S é maior que zero para todas as substâncias, segue-se que G sempre diminui com a variação da temperatura. Tá? Porque dG dt a P constante é menos S.
Então, como S sempre é positivo, dG dt sempre vai ser o quê? Negativo. Tá? Então, a energia de Gibbs sempre diminui quando a temperatura aumenta. Tá? E aí, esse dG dt, como é a inclinação, né, do grafo de G em relação a T, essa inclinação vai ser maior, ou seja, G diminui mais acentuadamente quando a entropia do sistema é grande. Tá certo? Então, só reescrevendo aqui, ó. Eu vou colocar só aqui. Isso aqui é igual a menos S, né? Então, turma, quanto maior for o valor da entropia, maior é a diminuição da energia de Gibbs com a temperatura. Então, por exemplo, quando eu comparo como que varia a energia de Gibbs com a temperatura para um gás, para um líquido e para um sólido, ó, você observa essa diferença aqui. Por quê? De novo, fazendo aquela relação de entropia com desordem. Qual dos estados de agregação é aquele mais desordenado? É o gasoso, né? Então, é ele que tem a entropia maior. Então, quando você varia a temperatura de um sistema gasoso, a energia de Gibbs vai diminuir mais acentuadamente do que quando você varia a temperatura de um sistema sólido ou líquido. Tá certo? E a outra variação da energia de Gibbs? Quando eu vario a energia de Gibbs em relação à pressão mantendo a temperatura constante. Como o meu dG dP AT constante é igual a V, tá certo? O volume de toda substância é maior que zero, ou seja, sempre que você aumenta a pressão, você aumenta a energia de Gibbs, tudo bem? Aumentou a pressão, aumentou a energia de Gibbs. E aí, esse aumento vai ser maior quanto maior for o volume do sistema, tá certo? Qual estado de agregação tem um volume do sistema maior? O estado gasoso, né? O volume do gás é maior do que o do sólido e do líquido. Portanto, uma alteração de pressão provoca um aumento acentuado da energia de Gibbs do sistema, quando o sistema é gasoso. Já quando ele é sólido ou líquido, o aumento da pressão não provoca variação significativa na energia de Gibbs, tá certo? Então, sabendo que dG dt igual a menos S, peraí, eu acho que eu pulei alguma coisa aqui, deixa eu voltar aqui. Ah, não, tá certo, tudo bem aqui. Então, turma, isso aqui é interessante para a gente ver como que a energia de Gibbs, como que um aumento de pressão, aumento de temperatura faz a energia de Gibbs mudar. Então, mantendo pressão constante, aumentando a temperatura, a energia de Gibbs diminui. Quanto que ela diminui mais? Quando o sistema estiver na fase gasosa, tá certo? Por quê? Porque a entropia do sistema gasoso é maior do que na fase sólida e na fase líquida. Mantendo a temperatura constante, se eu aumento a pressão, a energia de Gibbs aumenta. Quanto que ela aumenta mais? De novo na fase gasosa, mas o motivo agora é diferente. Por quê? Porque dG/dP é igual ao volume. Então, o volume do gás é maior do que o volume do sólido e do líquido. Então, agora vamos analisar detalhadamente como que se dá essa variação da energia de Gibbs, com a temperatura e com a pressão. Então, para eu saber como é que varia a energia de Gibbs com a temperatura, mantendo a pressão constante, eu parto dessa relação aqui, né? dG dt AP constante é igual a menos S, tá certo? Só que S é H menos G sobre T. Por quê? Porque a definição de G é G igual a H menos TS, né? Então, se eu for tirar o S, né? Vai ser H menos G sobre T, tá certo? Então, o que a gente tem aqui? Que o meu dG sobre T, como ele é menos S, então ele vai ser G menos H sobre T. Tudo bem? Então, considerando que D de G sobre T em relação a T é dado por isso aqui, tá, turma? Deixa eu explicar aqui rapidamente só essa matemática aqui. Porque quando a gente vai fazer as medidas experimentais, a gente vai ver mais adiante uma equação importante, que é a de Clausius-Clapeyron, quando a gente estiver vendo o capítulo 4, tá, turma? É interessante a gente ver como que a
a razão entre a energia de Gibbs e a temperatura varia com a temperatura, tá? Então, é interessante eu saber a expressão para essa derivada aqui, que é a derivada de G sobre T em relação a T. E quem é a derivada de G sobre T em relação a T? Se eu aplicar aqui a regra da derivada do produto, tá, turma? Como é que fica aqui? Derivada de G sobre T, né? Eu tenho duas funções, é como se tivesse G multiplicando 1 sobre T, né? Então, como é que eu derivo isso aqui? Vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. Então, ó, derivada da primeira vezes a segunda. Então, vai ser derivada da primeira, dg dt, AP constante, vezes 1 sobre t. Mais derivada da segunda, d de 1 sobre t dt, vezes a primeira, que é g. Aí, quem é d1 sobre t dt? Derivada de t a menos 1 é menos t a menos 2. Tá? Então, vai ficar isso aqui, ó. Meu d de g sobre t dt AP constante é 1 sobre t dg dt AP constante menos g sobre t ao quadrado, né? Porque essa derivada aqui fica menos t a menos 2, então é menos 1 sobre t ao quadrado. Se eu colocar 1 sobre t em evidência, vai ficar 1 sobre t que multiplica dg dt AP constante menos g sobre t. Tá certo? Continuando. Como dg dt AP constante, a gente viu lá atrás, que é g menos h sobre t, né, que é o meu menos s, se eu substituir isso aqui na equação anterior, eu vou ficar com 1 sobre t vezes g menos h sobre t menos g sobre t, né? Então, g menos g vai cancelar, né, pessoal? Vai cancelar esse g com esse menos g aqui. O que ficou? Menos h sobre t vezes 1 sobre t, que é menos h sobre t ao quadrado, tá? Então, a derivada de g sobre t em relação a t, a p constante, é menos h sobre t ao quadrado. E essa equação é conhecida como equação de Gibbs-Helmholtz, tá? Então, essa é uma equação extremamente importante, tá, turma? Que relaciona a variação da energia de Gibbs com a temperatura, tá? E a gente vê que está relacionado com a entalpia também da transformação. Então, a partir dela, a gente vai ver, por exemplo, como varia a temperatura de ebulição com a pressão de vapor. Como eu falei lá na frente, a gente vai partir dessa equação para poder chegar vai partir da equação de Gibbs-Helmholtz para chegar nessa equação que eu falei para vocês, tá bom? Então, se H é definida, a dependência entre G sobre T e a temperatura também vai ser definida, né? E aí, se eu quiser saber isso para variações finitas, né? É só eu aplicar um ΔG aqui. Então, se eu tenho um ΔG, aqui vai ser ΔH, né? Então, D de ΔG sobre T dt AP constante é menos ΔH sobre T ao quadrado. Tá certo? Então, essa é a equação de Gibbs-Helmholtz, equação importante, tá? Na termodinâmica química. Como que varia a energia de Gibbs com a pressão, tá? Se eu considerar, por exemplo, a energia de Gibbs depende da pressão e da temperatura. A gente acabou de ver como que a energia de Gibbs varia com a temperatura, mantendo a pressão constante. Agora eu vou ver como que ela depende da pressão, mantendo a temperatura constante. Se eu mantiver a temperatura constante, dt é zero, então esse termo aqui vai para zero, né? Logo, dg igual a vdp. Então, se eu quiser saber a dependência de G com a pressão, eu vou integrar, tá? Essa equação aqui. Então, integrando a equação, eu vou ter que o meu dg, que é ΔG, que é uma função de estado, né? Que é G final menos G inicial, aí eu já passei o G inicial para o outro lado, é a integral de VDP. Então, como é que varia com a pressão? Vou integrar VDP variando de pressão inicial até a pressão final, tá certo? Considerando grandezas molares, se eu estiver falando de volume molar, eu vou obter a energia de Gibbs molar, tá? Então, a energia de Gibbs molar na pressão final é igual a energia de Gibbs molar na pressão inicial, mais a integral entre P e PF do volume molar dP, tá certo? Agora vamos analisar caso a caso. Para fases condensadas, ou seja, fase líquida ou fase sólida, o volume molar varia muito pouco com a pressão, tá certo? Então, se ele varia muito pouco, eu posso considerar o volume molar praticamente constante. Se ele é praticamente constante, ele pode sair da integral.
Então isso aqui vai ficar volume molar vezes a integral entre PI e PF de dP. Integral de dP é P, né? Então isso aqui vai ficar simplesmente PF menos PI vezes o volume molar. Tá certo? Então, turma, essa é a relação. Aqui eu tenho a equação de como varia a energia de Gibbs com a pressão, mantendo a temperatura constante para sólidos e líquidos. Tá certo? Então, turma, aqui essa figura ela mostra aqui a diferença, né, entre o volume real, por exemplo, a diferença entre quando eu considero o volume constante e o volume real de fato, né, do sólido e do líquido. Então, ó, eu tô aqui, tem o meu ΔP, né, PI e PF, então eu vou aumentando a pressão, ó. Claro que o volume vai diminuir um pouquinho quando eu aumento a pressão, seja sólido ou líquido, mas é muito pouquinho, ó. Tá vendo a diferença, ó? Aqui é se eu considerar constante e aqui é o volume real, ó, uma diferença muito pequena. E quem é a variação da energia de Gibbs, né? Se eu escrever assim, ó, ΔG vai ser volume molar ΔP, tá certo? Então vai ser simplesmente quem? A área debaixo da curva, né, do volume em relação à pressão. Então vocês observem aqui que a diferença vai ser só esse tantinho aqui que ficou para cima, tá certo? Muito pouquinho. Então, essa figura aqui mostra que a variação do volume com a pressão é desprezível e, portanto, a aproximação de considerar o volume constante ela é uma boa aproximação. Vai dar para eu calcular a variação da energia livre de Gibbs, tá certo? E agora vamos ver esse exemplo aqui, eu vou calcular numericamente isso aqui para a gente ver, tá? Como que varia a energia de Gibbs molar para uma fase condensada, tá bom? Então, ó, calcule a variação da energia de Gibbs molar para o gelo a menos 10 graus Celsius, com massa específica de 917 kg por metro cúbico, quando a pressão aumenta de 1 bar até 2 bar, tá? Então, turma, como essa aula aqui está sendo gravada, eu sugiro que vocês pausem, tá? Tentem fazer o exemplo e depois olhem a resolução que eu vou resolver aqui, tá bom? Então, ó, como é que fica essa resolução aqui? Eu sei que a variação da energia de Gibbs molar, ela é o volume molar que multiplica a variação de pressão, ou PF menos PI, tá certo? Então, turma, como que vai ficar aqui? A minha variação da energia de Gibbs vai ser... Quem é o volume molar? Ele não deu o volume molar, mas ele deu quem? A massa específica, tá? Que é a massa específica? A densidade. Então, a densidade ela é igual a massa sobre volume. Como eu quero volume molar, quando eu tenho aqui o volume molar, que massa que eu vou ter aqui em cima? A massa molar, tá certo? Então, o volume molar, que é o que eu quero para usar na minha equação, vai ser quem? Vai ser a massa molar dividida pela densidade. Tudo bem? Então, meu ΔG molar vai ser volume molar. Quem é a massa molar da água, né? Porque o gelo é água. É 18 gramas por mol, dividido pela densidade, que é 917 quilogramas por metro cúbico. Então, turma, observe que aqui está grama no numerador e quilograma no denominador. Então, eu tenho que passar esse grama para quilograma. O que eu faço aqui? Divido por 1000, eu multiplico por 10 a menos 3 quilograma por grama, né? Certo? Vezes PF menos PI. Quem é PF menos PI? Eu estou aumentando de 1 bar até 2 bar. Então, vai ser 2 menos 1, o quê? Bar. Só que para ficar no SI, como está tudo no SI, eu tenho que passar para Pascal. Quanto é Pascal? Eu tenho que 1 bar é 10 elevado a 5 Pascal. Tá certo? Então, aqui eu transformei as unidades. Então, aqui, ó, posso cancelar agora meu grama com esse grama, esse bar com esse bar aqui. Então, como que vai ficar meu ΔG molar aqui? Meu ΔG molar vai ser igual a... Deixa eu fazer essas contas aqui rapidinho.
Então, turma, fazendo as contas, a gente encontra que esse ΔG molar aqui vai ser 1,96 joules por mol, tá certo? Aqui nas unidades, né, ó, também vai cancelar aqui, quilograma com quilograma, né? Vai sobrar o quê? Pascal vezes metro cúbico, que é joule por mol, né? E o por mol aqui. Então, ó, você pega 1 mol de gelo, né? A menos 10 graus Celsius, dobra a pressão, né? Duplica a pressão, e o que vai acontecer vai aumentar só 1,96 joule para 1 mol de gelo que você está aumentando a pressão. Então aumentou muito pouquinho, tá certo? Aumentou muito pouquinho, tudo bem? Então continuando aqui, tá, pessoal? Então, para os gases, para o sólido e líquido, a gente acabou de ver que a energia de Gibbs varia muito pouco com a pressão. Mas para os gases não, porque o volume molar não é constante. Por que varia pouco? Porque a gente considerou o volume molar constante e tirou daquela integral. Para os gases isso não é possível, o volume molar varia bastante com a pressão. Então, turma, o que eu vou fazer aqui? Para o gás perfeito, o volume molar é RT sobre P, né? Então, se eu pegar lá a minha integral, só lembrando, né, que a minha equação era essa aqui, ó, Gm na pressão final é igual a Gm na pressão inicial, mais a integral de PI a PF de volume molar dP, né? Então, se eu pegar RT sobre P e integral, o RT é constante, sai da integral, vai ficar a integral de 1 sobre P dP, né? E a integral de 1 sobre P é ln de P. Então, fica ln de PF sobre PI. Então, a energia de Gibbs na pressão final é igual a energia de Gibbs molar na pressão inicial, mais RT ln da pressão final sobre a pressão inicial, tá certo? Então, se eu quiser calcular a energia de Gibbs molar em relação a uma determinada pressão, por exemplo, a pressão padrão, né? Eu quero saber qual é a energia de Gibbs na pressão P. Se eu chamar a energia de Gibbs molar na pressão padrão de energia de Gibbs molar padrão, que é isso mesmo, né, que ela é, eu tenho, né, se eu chamar o meu PI de pressão padrão e o PF de um P qualquer, a energia de Gibbs molar na pressão P é igual a energia de Gibbs molar padrão mais RT ln de P sobre a pressão padrão, né, que é 1 bar. Então é assim que eu calculo a energia de Gibbs molar de um gás perfeito numa dada pressão P. Tudo bem? Então, de novo, essa é mais uma equação bastante importante na química, tá? Isso aqui na Fisicoquímica C2 vocês vão usar praticamente o curso inteiro, tá certo? Então, como que varia, né? Como que eu calculo, então, o meu ΔG de Gibbs molar? Como eu falei, como é a integral de VdP, é a área embaixo da curva, né? Do volume em relação à pressão. Então, a gente viu lá que sólido e líquido a pressão é constante praticamente, vai ser a área daquele retângulo, né? E para o gás perfeito, não. Você tem V igual a nRT sobre P, você tem essa curva aqui, né? Que é da transformação isotérmica, não é isso? E aí a área debaixo dessa curva aqui é a variação da energia de Gibbs, tá certo? Então, variação bem diferente, né? Do que a gente viu para os sólidos e líquidos, tá bom? E como que se dá a variação da energia de Gibbs molar com a pressão? Então, como eu tenho isso aqui, né? Energia de Gibbs molar na pressão P é igual a Gm 0, né? Padrão, mais RT ln de P sobre P0, né? Então, isso aqui é uma função logarítmica, né? G de P, né, varia logaritmicamente com P. Então, a forma da função logarítmica é essa aqui, tá bom? E aí, quando P é igual a P0, né? Isso aqui vai dar 1, ln de 1 é 0, e aí eu tenho que o meu G molar, né? Quando P é P0, meu G molar é igual ao G molar padrão, tudo bem? Então, a energia de Gibbs molar de um gás perfeito varia com ln de P e o estado padrão é alcançado na pressão P0. Observe que quando P tende a infinito, quando P tende a 0, tá, turma?
a energia de Gibbs molar tende a menos infinito, tá bom? Então, se você for diminuindo a pressão, vai dar negativa, né? A energia de Gibbs, e ela tende a menos infinito, certo? Então, tá aqui um exemplo. Como eu falei, né? Pausem o vídeo nesse momento, tentem responder, depois vejam a resolução, tá? Então, calcule a variação da energia de Gibbs do vapor d'água quando a pressão aumenta isotermicamente de 1 bar até 2 bar a 298 Kelvin. Então, turma, eu vou aplicar essa equação aqui, né? Energia de Gibbs molar na pressão P é igual a energia de Gibbs molar padrão mais RT ln de P sobre P0. Ou, simplesmente, né? Delta G molar igual a RT ln de P sobre P0. Tá certo? Eu vou usar essa aqui porque, como ele está partindo de 1 bar é a pressão padrão, né? Então, ele vai de 1 bar até 2 bar. Então, meu ΔG aqui, turma, meu ΔG molar, vai ser igual a R, como é ΔG, né? Tem que estar em Joule, então é 8,3145, T, 298, ln de P sobre P0. Aí aqui, turma, observem que eu posso colocar aqui, ó, 2 bar sobre 1 bar, né? Então, posso deixar bar mesmo, porque bar vai cancelar com bar, né? Então, esse ΔG molar vai ser igual a... Deixa eu fazer essas contas aqui rapidinho. 8,3145 vezes 298 vezes o ln de 2, né? Deu 1.717 joule por mol, certo? Então, observem, turma, a diferença para o ΔG que a gente calculou lá para o gelo, né? Foi a mesma variação de pressão, ó, de 1 bar até 2 bar, tá certo? Aqui, no vapor d'água, a energia de Gibbs variou de 1.717 joules, enquanto lá para o gelo, ó quanto foi a variação, 1,96 joules. Então, foi quase 1.000, aqui deu 2, né? Então vai dar quase 1.000 vezes, né? Assim, quase 1.000 vezes variou mais a energia de Gibbs, comprovando aquilo que eu falei para vocês, né? A variação da energia de Gibbs com a pressão para um gás, ela é maior do que a variação da energia de Gibbs para os sólidos e líquidos quando você varia a pressão. Tudo bem? Então, turma, eu vou parar esse vídeo por aqui e aí vai ficar faltando só mais um outro vídeo que eu vou fazer para encerrar essa parte de termodinâmica de segunda e terceira lei de termodinâmica. Tá certo?